de enforcamento, de espada ou de peste. Esse foi o único apóstolo que ele teve a vida guardada por Senhor Jesus Cristo, porque Cristo já tinha um plano e um propósito para João. Então, João, na ilha de Patmos, ele teve uma visão de Jesus Cristo glorificado. E aqui o Senhor falou para ele: o que vê, escreve no livro, e envia 7 igrejas que estão na Ásia: a Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, a Tiatira e a Sardes, a Filadélfia e a Laodiceia. São 7 igrejas. E todas essas 7 igrejas, teve uma que ela não foi exortada, não teve a orelha puxada pelo Senhor Jesus Cristo. Por que, missionária Ângela? Perdão, igreja, não me apresentei. Me chamo missionária Ângela, sou ovelha da IBNC, do pastor Henrique, e vim aqui para servir o reino do Senhor, me perdoe. Mas quando a gente tem a missão de trazer a palavra, a gente prega, né? Então, assim, dando continuidade à palavra, o Senhor usou João, e ali quando João começou a ter a revelação de Jesus glorificado na ilha de Patmos, ele foi arrebatado em espírito, e nesse arrebatamento de espírito, o Senhor falou para ele: João, eu vou te mostrar algo, mas quero que você escreva, porque quando você escrever, serão 7 cartas e serão enviadas a 7 igrejas que estão na Ásia, a qual eu já falei o nome. Então, teve uma específica que não foi exortada pelo Senhor Jesus Cristo, foi a igreja de Filadélfia. Essa igreja de Filadélfia, o nome Filadélfia tem um significado de amor fraternal, já tem um ponto bom. Então, era um povoado da província romana da Ásia. Ali estava situada a igreja de Filadélfia. Uma igreja fiel ao Senhor, persistente na fé, mesmo em meio às perseguições. Eles eram resistentes às prisões externas, como o culto ao imperador na região, e as perseguições internas para cumprir rituais judaicos. Eles eram perseguidos, mas mesmo assim, eles não sucumbiram à perseguição. Por que, missionária? Porque eles tinham o temor de Jesus Cristo. Então, aquela igreja é uma igreja humilde, com poucos recursos e pouca força, mas mesmo assim eles continuaram fiéis ao Senhor Jesus Cristo. Cristo fala para mim e para você nessa noite hoje que para entrar por essa porta que Ele abre, tem que ter essas qualidades. Quais as qualidades missionárias? Ser resistente, ser fiel, mesmo tendo pouca força, não negar o nome dele. Diante de que, missionária? Diante das perseguições do mundo, diante das afrontas de Satanás. Nós não podemos ser sucumbidos por tanto levante, tanto afronta que vem do nosso lado direito e do nosso lado esquerdo. E ali a igreja de Filadélfia, ela continuava sendo fiel ao Senhor Jesus Cristo. Ela era uma igreja ela tinha poucos recursos financeiros, mas mesmo assim, entre os irmãos, eles costumavam se ajudar. Eles costumavam ser fraternos um com o outro, porque eles sabiam que o ensinamento de Jesus Cristo era esse: fraternidade e irmandade. Uma igreja que se comovia com a dor do próximo, uma igreja que buscava andar perante a presença do Senhor Jesus Cristo, mesmo com tanta perseguição, com tanta afronta, mas eles não desviaram o olhar do Senhor. E nessa noite Deus fala para mim e para você: eu sei da tua força, eu sei que você não nega o meu nome, continua assim. Continua de onde você está, não pare por nada que vem tentar te tirar do meu caminho, porque eu, Deus, vou te segurar na minha mão e digo para você: não temas, porque Ele é o Deus que cumpre o propósito. Quando a igreja de Filadélfia decidiu ser obediente aos ensinamentos de Jesus Cristo, não se dobrou perante as afrontas, porque ali em Roma tinham vários imperadores. Então a igreja era muitas das vezes pressionada a oferecer culto a eles, mas mesmo assim, mesmo tendo pouca força, uma igreja humilde, uma igreja pequena, mas mesmo assim decidiu ouvir e obedecer a voz do Senhor Jesus Cristo. E o Senhor falou para mim: fale para eles, filha, fale para eles para continuarem mesmo simples, fale para eles que diante deles eu pus uma porta aberta e ninguém pode fechar, porque eu sei a força deles, eu sei até onde eles podem ir, mas eu sou Deus que abre porta, mas não é qualquer porta. E assim diz o Senhor para mim e para você nessa noite: a porta que eu quero abrir para você não é uma porta de trabalho. Não vim falar de porta de trabalho, não vim falar de porta de financeiro, não vim falar para você, para mim, para nós, que é uma porta física, mas é uma porta espiritual. E essa porta espiritual, para entrar nela tem que ter qualidades. Para entrar por essa porta tem que ser simples, tem que ser humilde, mesmo tendo pouca força. Como pouca força, missionária? Porque
maldito é o homem que confia no próprio homem e faz o seu braço sua carne forte. O Senhor fala da força que vem dele. Então, quando o Senhor falou, diga para eles que eu sou o Deus que abre porta, fale para eles que eu quero dizer para eles nessa noite. Continuem humildes. Continuem ouvintes e praticantes da minha palavra. Porque eu conheço cada um que está nessa noite aqui, assim me disse o Senhor. Eu falei amém, Senhor. E Ele começou a me dar outras palavras e Ele me levou para 1 Coríntios 16, 9. E o Senhor falou comigo o seguinte: porque uma porta grande e eficaz me abriu, e há muitos adversários. Uma porta muito grande e eficaz. Deus que Ele fala que eu falei, Pai, o que o Senhor está querendo falar com isso aqui? E eu fui buscar, eu fui orar, eu fui buscando, o Espírito Santo de Deus falou para mim assim, filha, diga para eles que a porta da graça já foi aberta. A porta da graça já foi aberta. Mas nós precisamos lutar e obter êxito nas batalhas para poder passar por essa porta. Precisamos ser persistentes, precisamos ser eficazes, lutarmos, batalharmos até o fim para podermos passar pela porta da graça, assim disse o Senhor. Eu falei, vou falar para a tua igreja, porque para passar pela porta da graça que já nos foi aberta, precisamos lutar persistentemente diante das dificuldades, diante das perseguições, porque somos um povo pequeno e humilde, porque nosso Jesus é humilde, não pequeno, mas grande glória, mas Ele é humilde. Ele é humilde porque mesmo sendo Deus, Ele não usurpou-se como Deus. Ele abriu mão da sua glória, esvaziou-se dele próprio para vir para cá como um homem em humildade. E isso eu orei no coração do Senhor Jesus Cristo, porque Ele falou comigo, a humildade é um dos canais que tem para que possa passar por essa porta, a porta da graça. Porque em todas as igrejas, as 6 igrejas foram exortadas pelo Senhor Jesus Cristo. Cada uma tinha um defeito, e isso não agradava ao Senhor. E o Senhor falou, ouve o que o Espírito diz às igrejas. A cada uma vai ser cobrada de acordo com as suas faltas. Mas a igreja de Filadélfia foi a única que não teve problema porque andava reto diante do Senhor. Mas por que andava reta, missionária? Porque ela tinha qualidades que o próprio Jesus Cristo queria que existisse. Porque as qualidades que aquela igreja carregava não era a qualidade de homem, mas era a qualidade do dono da igreja, o Cristo Rei. Então o Senhor falou, eles precisam ser fortes, eles precisam ser resistentes, eles precisam lutar para passar por essa porta que já foi aberta, porque ela é grande, a porta é grande como? Em poder, grande em santidade, grande em glória, e só passa por essa porta que realmente carregar as características do Cristo da cruz. Eu falei amém, Senhor, louvado seja o teu nome. Então o que o Senhor fala conosco nessa noite é que precisamos ser resistentes, persistentes, lutarmos sem desvanecer, sabendo que a porta da graça que nos foi aberta, Ele foi colocado diante de nós pelo dono da porta, que é a própria porta. Mas Ele requer de nós a obediência. Ele requer de nós o entendimento que precisamos buscar mais fundo nele e persistirmos mais fundo nele para podermos resistir às afrontas de Satanás que tem fora, para tentarmos desviar dessa porta que já nos foi aberta, assim diz o Senhor. Eu falei amém, Senhor. E Ele começou novamente e me deu mais uma palavra, e estava no livro de Isaías 60, 11. E o Senhor falou para mim o seguinte: e as tuas portas estarão abertas de contínuo, nem de dia nem de noite se fecharão, para que tragam a ti as riquezas das nações e conduzidos com ela os seus reis. Eu falei, louvado seja o teu nome, Senhor. E eu falei, Deus, eu preciso compreender e entender o que o Senhor está querendo dizer aqui. E eu fui ler, o Espírito foi falando. E eu falei, Senhor, Ele falou, a glória da última casa será maior que a da primeira. A glória da última casa será maior que a da primeira. A glória da última casa será maior que a da primeira, porque aqui o Senhor está falando sobre a restituição da glória de Jerusalém. O pastor começou dizendo que nós somos Israel de Cristo, somos Israel espiritual do Senhor. Esse Israel que está aqui essa noite é o Israel que o Senhor Jesus Cristo escolheu para estarmos com Ele, para passar por essa porta que Ele abriu, pela porta da graça. E o Senhor começou dizendo assim, que a glória do Senhor, filha, vai nascer sobre nós. E as portas da cidade santa estarão abertas de contínuo para todos sempre. Ele é o Deus que abre porta. Qual porta, missionária? A porta da nova
Jerusalém celestial, ela não vai se fechar, porque ela vai estar aberta de dia e de noite, não vai precisar ser alumiada pelo sol. Por quê? Porque o próprio sol, que é Jesus Cristo, vai alumiar toda a cidade. Lá não vai ter noite, lá não vai ter nada de mal. Por quê? Porque lá não entra, porque é o próprio Deus que é o dono da cidade. Então ele falou para mim, filha, diga para eles que agora da última casa será maior que a da primeira. É maior, porque nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem penetrou no coração do homem, que Deus tem preparado para aqueles que amam. E quando ele falou, fale para a minha igreja que vai estar lá nessa noite, que eu sou o Deus que abre porta, mas não é qualquer porta, eu vou abrir a porta que já está aberta, a porta da graça, assim diz o Senhor. Os portões da nova Jerusalém, da cidade celestial, que vai descer adornada pelo Cordeiro, para vir buscar e receber a noiva que somos nós. Mas existem qualidades. Essa igreja, ela não foi repreendida porque ela não tinha o que ser repreendido. Ela simplesmente foi uma igreja que foi carinhada por Jesus Cristo. Missionária Ângela, você está falando que Deus ele não faz carinho em todo mundo? Não, ele faz carinho sim. Mas quando o filho é obediente, o carinho é maior. Quando o filho é obediente, quando o filho anda de acordo com a palavra do pai, o carinho é maior. Ele repreende sim, ele exorta e repreende todo aquele que ele ama. Por quê? Porque ele é pai. E como um pai, ele fala para mim e para você nessa noite, diga para eles que eu preciso de mais obediência, de mais simplicidade, de mais comprometimento com a minha palavra. Simplicidade. Essa igreja é uma igreja fraternal. O que é ser fraternal, missionário? Todos os irmãos sabem. Irmandade. Filhos de um só pai. Irmãos. Sem acepção. Então, quando o Senhor falou a porta da Nova Jerusalém, da cidade celestial, vai estar aberta de contínuo para todo sempre. Porque Ele é o Deus que abre a porta em específico. E Ele me levou para mais um versículo. E Ele começou a falar para mim no livro de 2 Pedro. 2 Pedro 1:11. 2 Pedro 1:11. Porque assim vos será amplamente concedida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porque assim será amplamente concedida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Se permanecermos fiéis, obedientes ao nosso Cristo, nós teremos entrada pela porta concedida por Ele desde a fundação do mundo. A porta já foi aberta desde a fundação do mundo. Como foi aberta, missionária? Jesus Cristo na cruz do Calvário. Quando Cristo foi à cruz do Calvário, que Ele foi pendurado no madeiro por mim e por você, Ele diz na palavra, eu sou a porta. Ele é a porta. Sem Ele, não existe outra porta que nos conduza e nos leve à eternidade. Porque Ele é a porta. Porta perfeita. Porta sem mácula. Porta sem pecado nenhum. Essa porta é santa. E Ele disse, sede santo porque eu sou santo, assim disse o Senhor. Então o que Ele quer? Santidade e obediência. Santidade e obediência. Porque não é qualquer um que vai entrar pela porta que já foi aberta. Porque a porta já foi aberta. E para que a porta fosse aberta, teve que ter renúncia. E quem renunciou? O próprio Cristo. Sendo Deus, Ele renunciou. Ele renunciou ao trono eterno. Para sempre não, por um pouquinho de tempo. Ele renunciou ao trono dele. E se fez porta aberta, sem maldição. Por que sem maldição? Ele era maldito? Não. Mas ele sem maldição nossa, para entrar por essa porta, porque ele é santo, nós temos que ser santo. Então ele falou para mim, filha, se permanecerem obedientes à minha palavra, vão passar pela porta. Se permanecerem obedientes à minha palavra, vão passar pela porta, assim diz o Senhor. Obediência e santidade. Nos últimos dias o Senhor está procurando os verdadeiros adoradores. O pastor começou orando. Jesus Cristo está à procura dos verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. E muitas das vezes, igreja, muitos de nós, vou falar de mim, que muitas das vezes achava que adorar ao Senhor missionário era só simplesmente vir um templo, levantar as mãos, cantar um louvor e ir embora adorar o Senhor. Não. Quando o Espírito Santo de Deus, pastor, começou a falar comigo sobre o significado da adoração, a adoração vai muito além. A adoração é contínua, é a minha e a tua vida no altar, é a minha e a
levantados. Vai muito além de entoar um louvor. Porque muitas das vezes a gente está adorando uma canção, mas não está se dando entendimento o que aquela canção está esboçando de adoração para Jesus. Vai muito além. Então ele falou: permaneçam obedientes, permaneçam fiéis, porque eu pus uma porta diante de vocês que está aberta e ninguém pode fechar. Ninguém pode fechar essa porta, somente Ele. Essa porta vai se fechar, missionária, vai se fechar. Vai chegar um tempo que a porta vai se fechar. A porta que Ele abriu, Ele é o dono da porta, Ele tem a chave nas mãos, Ele vai dizer: agora é na hora de fechar a porta. Quem vai passar por essa porta? Conhecemos a parábola das 10 virgens, 5 nécias e 5 loucas. 5 prudentes e 5 nécios, né? Os 5 loucas, tem traduções que falam assim. Conhecemos essa parábola, igreja. E para nós, no nosso tempo, não é diferente. O Deus que fala comigo e com você nesse lugar, dizendo que Ele é o Deus que abre a porta, Ele também diz que Ele é o Deus que fecha a porta. Não eu vim para ouvir uma palavra, eu quero ouvir a palavra, mas a palavra é dele. É dele. Muitas das vezes a gente sai da nossa casa querendo ouvir uma palavra que fala assim: poxa, eu estou tão cansado o dia todo eu trabalhei, quero ouvir uma palavra de ânimo, quero ouvir uma palavra que vai me dar força. Aqui está a palavra. Palavra de ânimo, palavra de força, palavra de poder, palavra de salvação, palavra de restauração, palavra de renovo, palavra de vida. Essa é a palavra que fala comigo e com você nessa noite. Mesmo tendo pouca força, eu, Deus, conheço você. Mesmo sabendo que você sem mim nada pode fazer, eu te fortaleço nessa noite, assim diz o Senhor. Eu tenho a força que você precisa. Não se estribe no teu próprio entendimento, no teu próprio conhecimento, porque eu, Deus, sou aquele que traga à tona aquilo que você precisa, mas seja obediente à minha palavra, assim diz o Senhor. Quando somos obedientes à voz do Espírito Santo. Porque o Espírito de Deus começou a usar a vida de João na ilha de Patmos, e ali ele, cheio do Espírito Santo, foi arrebatado no Espírito e teve a visão do livro das revelações. Apocalipse. Livro das revelações. Uma ira será derramada sobre toda a terra, para os filhos da desobediência, para os filhos da iniquidade, e também para aqueles filhos que estão na casa do Pai, mas não ouvem a voz do Pai, não atentam para o que o Pai fala, às vezes atentam, mas a palavra do Pai entra pelo ouvido esquerdo e sai pelo direito e vice-versa, e não prestam atenção no que o Pai está falando. Que para entrar por essa porta que o Pai abre, que já está aberta, precisa ser obediente, precisa ser simples, precisa ser um espírito de fraternidade, precisa ter comunhão. Foi falado sobre comunhão, o louvor que o ministrante, o irmão começou a ministrar, falava sobre comunhão. Jesus Cristo é Pai. Qual o propósito global de Deus, missionária Ângela? O propósito global de Deus é reunir vários filhos parecidos com Jesus Cristo, porque somos uma família. Somos um povo escolhido, lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. E esse povo tem que carregar as características do Pai, do irmão, porque Cristo é o nosso irmão mais velho, o nosso Senhor e nosso Salvador. Muitos chamam Senhor, Senhor, Senhor. Por isso que o Senhor diz que nem todos que chamam Ele de Senhor entrarão pelo reino. Por que não entrarão pelo reino? Porque quando você diz que Jesus Cristo é o seu Senhor, você está dizendo: Ele é o meu dono. Eu não pertenço mais a mim, eu pertenço a Ele. As minhas vontades não me dizem mais respeito. As minhas vontades dizem respeito às vontades de Cristo, assim diz o Senhor. Então precisamos ser obedientes. Precisamos compreender e entender que o Deus que abre a porta da nova cidade, para Jerusalém Celestial, que fala comigo e com você nessa noite aqui, precisamos entender que Ele é santo. Ele é santo. E sem santidade ninguém vai ver o Senhor. O Pai está à procura de verdadeiros adoradores. Adorá-lo em espírito e em verdade. Adorá-lo na maneira de falar. Adorá-lo na pureza e na sinceridade do coração. Cristo é humilde. Cristo veio como um homem experimentar de tudo que eu e você hoje passamos, mas sem pecar. Ele não pecou. Ele é santo e Ele não mudou. A palavra não muda, a palavra é irrevogável. Ela é sim, sim, não, não, ponto final, acabou. Essa é a palavra do Senhor. E Ele fala comigo e com você nessa noite, que para adentrar na porta que já foi aberta, precisamos ser como Ele, porque se não formos como Ele,
vamos bater com a cara na porta. É palavra dura, missionária Ângela, me perdoe. Mas foi o que ele me mandou falar. Foi o que ele me mandou falar, porque é muito temor. Porque quando você fala da palavra de alguém que te deu incumbência, você fala, Pai, tem misericórdia da minha vida. Por que misericórdia? Porque você está falando de alguém que é santo. E se eu falo, não, se eu chegar aqui nesse altar, em qualquer lugar do mundo, e falar algo que Cristo não falou, eu vou receber a cobrança. É muito sério, igreja. E o Pai, nos últimos tempos, Ele está despertando os filhos nos 4 cantos do mundo, para que os filhos compreendam e entendam que para entrar no reino eterno, que já foi preparado pelo Cordeiro Imaculado, antes da fundação do mundo, precisa se parecer com o dono da casa. Precisa ter a característica do pai e do filho. Precisa. Porque senão não vamos entrar. O Deus que abre porta falou, permaneçam firmes na minha presença. Permaneça. Permaneça. Eu sei que você é pequeno. Pequeno como? Pequeno em estatura. Pequeno em poder. Pequeno porque somos vasos de barro na mão do oleiro. Somos caco entre todos os cacos. É assim que ele fala no livro de Jeremias. Desce aqui, Jeremias, que eu falarei contigo. Então o Senhor fala comigo, com você nessa noite. Desça mais na minha presença. Procure mais humildade, mais santidade. Se examine dia após dia. Permaneça firme na minha presença. Não olhe para a tua direita, não olhe para a tua esquerda. Não olhe para as afrontas de Satanás, assim diz o Senhor. Porque eu sou o Deus que estou pela tua mão direita e te digo, não temas. Porque a porta já foi aberta, mas tenha em mim forças para entrar. Se permanecer fiel à minha palavra, dar-te-ei a coroa da vida, assim diz o Senhor. Qual é a coroa da vida, missionária? É a presença dele. Nosso maior galardão é a presença. É o grandíssimo galardão, é a presença. Vamos ter uma coroa para colocar na cabeça? Sim, vamos ter. Vamos ter um novo nome escrito numa pedrinha branca que só a gente, o Senhor, sabe? Vamos ter. Mas vamos ter como? Se permanecermos obedientes. Se permanecermos fiéis a Ele até o fim. O fim como, missionária Ângela? O fim pode ser agora. Se eu e você for para casa, fecharmos os olhos e não acordarmos mais. Chegou o fim. E como o fim também pode ser um grande arrebatamento do Senhor, no coletivo ou no individual. Precisamos ser fiel ao Senhor, igreja. Sem a fidelidade, sem o temor, sem a santidade, nós não vamos ver aquele que nos deu a vida. O preço foi caro. Não fomos comprados com coisa por coisa corruptível, nem por ouro nem prata. Nós fomos comprados pelo precioso sangue de Jesus Cristo derramado na cruz do Calvário. Mas como aquela igreja do Apocalipse permaneceu fiel, mesmo sendo pequena, em humildade, eles foram resistentes às perseguições do inferno. Será que estamos preparados? Se passarmos pela rua num determinado tempo, que o tempo vai chegar, a perseguição sobre a igreja vai vir. Será que eu e você estamos preparados para ver um ente querido, um filho, um familiar sendo morto na nossa frente sem a gente negar Jesus Cristo? Será que eu e você estamos preparados para chegar e pedir a nossa vida? Será que estamos preparados? Então Jesus Cristo está preparando o povo dele. Já começou. Mas agora o Senhor tem intensificado muito o falar dele por os 4 cantos do mundo. Ele tem levantado pessoas de toda tribo, raça, língua, nação, para dizer que precisa sim ter santidade ao Senhor. Precisamos permanecer firmes diante daquele que tem todo o poder. Firmes como? Sem desistir de orar, sem desistir de buscar de dia e de noite, sem desistir de bater na porta da graça. Bater, abrir-se-vos-á. Pedir, e dar-se-vos-á. Porque aquele que pede, recebe, o que bate, a porta se abre. Precisamos bater, pedindo socorro, misericórdia, transformação, mudança de vida, santidade, humildade, um coração que se pareça com o dele, olhos que olhem com os olhos dele, ouvidos que ouçam com a voz dele. Fraternidade, irmandade, amor.
amor, comunhão. São todas as características que coloca dentro de nós o Espírito Santo. Sem intimidade, sem comunhão com o Espírito Santo, nós não vamos ter a porta aberta diante de nós. Mas a porta já foi aberta porque Ele é o Deus que abre porta. Ele é o Pai de amor e misericórdia que fala comigo e com você nessa noite. Quando nós somos fiéis ao Senhor e à Sua palavra, Ele nos concede morada eterna ao seu lado. Foi o que Ele falou comigo. Fale para a minha igreja, fale com eles, que se eles se manterem fiéis à minha palavra, eles vão me ter para toda a eternidade. Porque da mesma forma que eu sou fiel a eles, não porque eles merecem, mas fiel à minha palavra, assim diz o Senhor. Por que, missionária, a senhora está falando assim? Porque nós somos infiéis ao Senhor. Nós somos. A gente coxinha entre dois pensamentos. Eu acho que do amanhã, do acordar ao anoitecer. Hoje nós queremos, amanhã nós não queremos. Hoje nós estamos com fome de Bíblia, amanhã nós já não queremos. Hoje nós queremos ir para a igreja, deu uma chuva, choveu, não vou para a igreja, não vou ficar em casa. É isso a infidelidade de nós. Por quê? Porque carregamos a natureza pecaminosa do Adão. Mas o Jesus Cristo de Nazaré, Ele é aquele que tem a chave, que abre a porta, que Ele já colocou aberta diante de mim e de você. Que fala comigo e com você nessa noite. Fale para eles que eu os amo e que eu sou o Pai. E que por amá-los nessa noite, diga para eles permanecer fiéis à minha palavra, porque o tempo está findando, assim diz o Senhor. O tempo está findando, a igreja vai ser arrebatada, o Espírito será tirado da terra. Vamos resistir? Vamos subir quando o soar da trombeta tocar? A porta que já foi aberta, ela tem um tempo para ficar aberta e ela vai se fechar, assim diz o Senhor. E vai ficar de fora aqui, missionária, os ladrões, os afeminados, os que amam e cometem a mentira, assim diz o Senhor, ficarão de fora. Só vai entrar aos portões celestiais, assim diz o Senhor, aquele que tem uma vida íntegra, reta e fiel à minha palavra, assim diz o Eterno. E que para entrar pela minha porta, assim diz o Senhor, tem que ser santo. Tem que ser santo, lavar as suas vestes no meu sangue, assim diz o Senhor. Porque eu sou Deus e exijo do meu povo que está sobre a terra a santidade ao meu nome, assim diz o Eterno. Santidade quero eu no meio do meu povo, e o meu espírito será tirado da terra, assim diz o Senhor. Chegará um dia que vão ter fome e sede, mas não de pão nem de água, assim diz o Eterno, mas da minha palavra, assim diz o Senhor. Porque a minha palavra vai ser tirada da face da terra, assim diz o Eterno, Santo de Israel. Quem tem ouvidos ouça o que o meu Espírito fala neste lugar, assim diz o Pai. Porque eu sou o Pai de recompensa, o Pai que não deixa um filho passar por necessidade, porque eu cuido, assim diz o Senhor. Se permanecerem firmes à minha palavra, obediente ao meu Espírito, comerão o melhor da terra. Mas não se envadeçam, porque o meu Espírito não está no meio da vaidade humana, assim diz o Pai. Tem do que se ora, tem do que se tem do que se orgulhar, filhos, orgulhem-se em me conhecer, assim diz o Senhor. Porque o perfeito amor lança fora todo medo. Deixa do lado de fora, deixa do lado de fora aquilo que te impede de adentrar pela porta que já foi aberta, assim diz o Senhor. Porque um caminho de glória eu, Deus, já preparei, mas para passar tem que ser santo. Tem que ser santo, 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 porque eu sou santo. E o que é imundo, o que é impuro, assim diz o Senhor, ficará do lado de fora. E se não houver conserto no meio da minha igreja, grandes coisas irei eu, Deus, fazer para ser punido, assim diz o Senhor. Porque eu sou Deus que carrego nas minhas mãos uma taça que arde, que ferve da minha ira e da minha cólera, assim diz o Senhor. Um caminho de santidade quero eu. Por isso eu, Deus, trouxe o meu Espírito neste lugar, para falar com minha noiva que precisa se levantar enquanto é tempo, assim diz o Senhor. Levantem oração, levantem jejum, levantem clamor. Conserta a casa, põe em ordem, assim diz o Eterno. Caminhe em santidade, porque eu sou Deus Santo. Levaia, serei, cantará, sou. Eu sou Deus Santo.
e vestes de santidade. Mas para vestir e tomar posse dessas vestes tem que ser parecido comigo, assim diz o Senhor. O guarda de Israel que não toscaneja nem dorme, mas que veio a este lugar esta noite, para dizer que a porta que foi aberta vai se fechar. Um tempo determinado eu, Deus, já dei, assim diz o Senhor. Mas ninguém sabe o dia nem a hora, porque eu virei como um ladrão, assim diz o Senhor. Assim diz o Senhor, acaso vocês esperam um ladrão abrir a porta para assaltar a casa, igreja? Assim virei eu. Assim virei eu pelos quatro cantos do mundo, mas para aqueles que não ouvem a minha palavra. Porque os meus filhos não podem passar desapercebidos, assim diz o Eterno. Porque eu aviso aos meus filhos que estou chegando. Porque quando eu chegar e a porta se fechar, eles não podem ficar de fora. Mas tem que ouvir a minha palavra, permanecer no meu caminho, sendo obediente à minha voz e temente aos meus mandamentos, assim diz o Senhor. Porque eu sou Deus que brado na terra, igreja. Eu sou Deus que uso quem quero, da forma que quero, levanto quem quero e abato quem quero, para mostrar que eu sou Deus que tem o controle dos céus e da terra, e debaixo da terra, assim diz o Senhor. Um Deus que faz obra inexplicavelmente aos olhos humanos, assim diz o Senhor. Porque eu sou Deus de mistério. Eu sou Deus que acalma o vento e a tempestade. Digo, mas cala-te e ele fica quieto. Dou ordem às ondas e elas param de balançar, assim diz o Senhor. Eu sou Deus. Eu sou Deus que estou neste lugar, assim diz o Senhor. Um Deus que tem a porta aberta. Um Deus que conhece as nossas fraquezas. Que conhece quem nós somos no íntimo, no profundo e no escondido. Um Deus único, suficiente para a nossa vida estar nesse momento falando comigo e com você. Para nós vermos a porta da eternidade aberta se abrir diante de nós, precisamos sermos fiéis, santos, obedientes a Ele. A Ele. A Ele. Missionária Ângela, como faço? Ora, busca, chora, se derrama, se humilha, se achega, bate na porta da graça, porque ela está aberta. No seu íntimo, no seu lugarzinho, na sua casa, onde quer que seja, cozinhando, fazendo o seu alimento, limpando a sua casa, dirigindo, trabalhando, traz assistência a Ele, pede a misericórdia, porque Ele é Deus de misericórdia, Ele é Deus de amor, Deus de perdão. E aí o Senhor fala que nós teremos uma recompensa se nós conseguirmos ficar resistentes às perseguições do mundo aqui fora até o fim. Nós vamos ter a maior recompensa. A melhor recompensa de todas, a mais importante, a principal, a entrada pelos portões celestiais, para ver o nosso Pai, para ver o nosso Cristo, aquele que morreu na cruz do Calvário, que foi imolado como um cordeiro mudo, não abriu a boca e sequer por momento nenhum. Quem tirou a vida de Jesus? Ninguém, Ele mesmo deu. Por que Ele deu? Por amor a mim e a você e tantos outros irmãos nos quatro cantos do mundo, para que hoje nós estivéssemos aqui ouvindo Ele dizer: sede santo porque eu sou santo, assim diz o Senhor. A maior recompensa, igreja, que nós vamos ter é ver a face dEle. Nós seremos como Ele. Em glória? Não, um corpo transformado, um corpo incorruptível que possa ver e estar diante da glória dEle, do poder dEle sem ser consumido. Um corpo transformado de glória, para suportar a glória de olhar a face dEle, que brilha mais do que o sol. E os olhos são como chamas de fogo, os seus pés como um latão reluzente. As suas vestes, meu Deus, eu não sei falar aqui com palavras como é as vestes de Jesus, só sei que são mais brancas do que o branco dessa terra, porque é santa, é pura, Ele é santo. E para entrarmos na grande e nova cidade, glorificada, do Cordeiro que foi preparado para a noiva, a nova Jerusalém ataviada que vai descer do céu para mim e para você,
E nós vamos ganhar a maior recompensa de todas, a presença, para todos sempre.